Hoje estamos falando sobre medidas urgentes. Já falamos sobre as liminares na área da saúde, sobre a secretaria que cuida das medidas urgentes e as condições para a concessão da antecipação de tutela. Recebemos aqui no estúdio o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, José Antônio Braga. A lei é clara. Prisão ilegal ou abuso de poder que impeça o direito de ir e vir de um cidadão tem remédio. Um remédio constitucional utilizado no Brasil desde o século XIX, conhecido como habeas corpus. Confira. Que tenha o seu corpo. Este é o significado para o termo em latim, que define a medida judicial utilizada quando se quer garantir o direito de ir e vir de um indivíduo contra uma coação ilegal realizada por uma autoridade. Se usa o habeas corpus, denominado de habeas corpus liberatório, quando alguém está preso ilegalmente, se maneja o habeas corpus para fazer cessar aquela prisão ilegal. Ou um habeas corpus preventivo, quando houver possibilidade concreta de uma prisão ilegal, se maneja também um habeas corpus para evitar aquela possível prisão ilegal. Um dos casos de maior repercussão em 2010, a prisão do goleiro Bruno Fernandes, também foi marcada por um grande número de pedidos de habeas corpus. Foram 43 solicitações encaminhadas ao Tribunal de Justiça de Minas, vindas de todo o país. Este grande número é possível, já que não é necessária a interferência de um defensor para o pedido de habeas corpus. E esta medida judicial é cada vez mais utilizada. Para se ter uma ideia, em 2005, o Tribunal de Justiça de Minas recebeu 7.000 solicitações de habeas corpus. 5 anos depois, foram mais de 20.000 medidas apresentadas. E este desembargador analisa os motivos para esta crescente demanda. Para mim, é o aumento da criminalidade. E o segundo fator é cada vez mais a consciência do cidadão brasileiro dos seus direitos. Apesar de ser cada vez maior o número de solicitações de habeas corpus chegando à Justiça, a própria característica da medida contribui para que a solução dos casos aconteça de modo mais rápido. O habeas corpus se trata de um direito fundamental, que é o direito de liberdade. E o habeas corpus tem prioridade sobre todas as demais ações. Então, em razão dessa prioridade, os habeas corpus, de modo geral, são julgados com muita celeridade e rapidez, tendo a parte obtido uma resposta rápida daquilo que pleiteia. Desembargador, tem essa questão que a gente discutiu aí nessa reportagem sobre qualquer pessoa que pode entrar em qualquer lugar do Brasil, nesse caso, né, do goleiro Bruno, com um pedido de habeas corpus. E tem aqui outra questão também, que o preso, por exemplo, ele pode entrar também com pedido, fazer o pedido de habeas corpus sobre a própria prisão? Sim. É necessário que todo brasileiro, né, que toda brasileira saiba que para pedir a sua liberdade, ele não depende de advogado, de advogada, de ninguém. Ele depende de si mesmo. Como? Um pedaço de papel de pão ele escreve: senhor juiz, estou preso indevidamente. Me solte, por favor, pelo amor de Deus. Eu já tive casos desse concreto na comarca de Sete Lagoas. Você pega aquele papel, cola numa folha e manda ouvir a autoridade. Desembargador, nosso programa é sobre medidas urgentes e o habeas corpus é encarado por juízes e desembargadores com essa prioridade? Há de ser assim encarado. Principalmente o juiz do interior, que ele trabalha com todos os processos, com todos os feitos. Então, nesse caso, ele tem que priorizar. É como se o médico que estivesse diante de tantos pacientes é alguém com uma dor intensa. Então, ele tem que atender primeiro aquele com a dor intensa. Por quê? O habeas corpus significa: dê-me o corpo, devolva-me, dê-me a liberdade. Então, a liberdade, depois da vida, é o dom maior que nós temos. Recomendamos, sugerimos aos advogados, aos promotores, que sejam combativos, sejam bastante aguerridos no acompanhamento desses processos.